Pra que 4 horas de filme, senhor? Pra quê? Se tem algo que a gente tem que admirar no Zack Snyder é a sua perseverança como diretor em colocar a sua visão do filme da sua vida, vamos dizer assim, à disposição dos fãs, né? Principalmente depois de tudo que aconteceu com ele ao longo dos últimos 3 anos, né? Acho que todo mundo sabe dos bastidores turbulentos da produção que chegou em 2017 nos cinemas, desde os executivos repudiarem completamente a obra original dele, passando pelo suicídio da filha, que deixou ele completamente sem condições de dar continuidade ao trabalho, e principalmente a chegada do Joss Whedon, que tinha a função de suavizar o filme, vamos dizer assim, só que ele entregou um filme completamente fragmentado, com piadinhas deslocadas, sem a menor consistência. Então saiu uma salada que era nítido que você tinha dois diretores com visões completamente diferentes ali. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Só lembrando, antes de mais nada, se você puder acionar o sininho de notificação, dar o seu like e curtir a nossa página. O filme está sendo lançado pela HBO Max e ele é basicamente o que você espera de um filme do Zack Snyder. Seja isso pro lado bom ou seja isso pro lado ruim. A trama é exatamente a mesma, eu já tinha falado isso há 3 anos, é exatamente a mesma do bem superior, por sinal, Guerra Infinita. Ou seja, você tem um ser mega poderoso que vem para a Terra atrás de 3 caixas / 3 pedras e que precisa dessas pedras para conseguir destruir e conquistar o universo. Para evitar isso, você precisa da união dos principais heróis do planeta. Isso é uma aventura clássica que a gente já viu várias vezes em outros filmes, só que o Snyder aqui ele consegue fazer isso em 4 horas. São 360 minutos de filme, dividido, se eu não me engano, em 6 ou 7 capítulos e aproximadamente mais um epílogo de uns 20 minutos. Tá? A impressão que você tem, na verdade, é o que aconteceu com o Snyder, traumatizou, o que a Warner fez, traumatizou tanto o Snyder, que ele decidiu colocar tudo que ele tinha filmado nessa versão. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, sabe? Ele deve ter deixado 3 ou 4 minutos na ilha de edição. Isso inclui desde uma cantoria pro Aquaman no meio da Islândia, nem sei se é Islândia também, tá? Até o Cyborg dando dinheiro para uma família em dificuldades, tá? Mas vamos à parte prática, assim. O novo filme, ele pelo menos ele é um filme consistente e ele tem uma narrativa que tem um começo e tem um fim e não é truncado, apesar de ser um filme do Snyder. Ele é um filme que flui muito bem. Ele é um pouco cansativo, como a gente falou, por ter cenas que não precisariam estar ali, mas ele é um filme que flui de uma forma bem mais natural. O Snyder, a gente sabe, ele é um cineasta que tem umas assinaturas muito contundentes, que no caso aqui são a câmera lenta que ele usa para potencializar as cenas de ação, se bem que nesse filme aqui ele usa câmera lenta para qualquer coisa. Se tem gente tomando café em câmera lenta, tem gente olhando para o céu em câmera lenta, tem tudo, é tudo em câmera lenta o filme, basicamente, sim. Acho que se cortar a câmera lenta, o filme deve ficar com 1h30, mais ou menos, assim. É uma solenidade excessiva para os seus personagens, algo que eu sempre questiono muito. A gente está falando de heróis, de personagens que se vestem como se fossem alegorias de carnaval. Você não tem que ter uma solenidade tão grande para tratar com esses personagens. E ele tem aquela construção de planos que sempre é muito bonita. Isso é uma coisa que você não pode negar. Os planos do Zack Snyder são sempre muito bonitos. Acho que quem curte provavelmente gostaria até de emoldurar esses planos. Só que ao mesmo tempo você tem os problemas do Zack Snyder que começaram muito lá em Homem de Aço e se potencializaram em Batman vs Superman. Ou seja, é muita explosão, é raio, é trovão, é destruição, é tudo muito escuro. Os personagens não são desenvolvidos da forma como deveriam e os diálogos eles variam entre os extremamente expositivos e alguns que são meio vergonhosos mesmo. O filme tem praticamente o dobro do tempo da versão de 2017. Você esperaria que pelo menos os personagens fossem mais bem desenvolvidos, mas nem isso a gente tem. Eu acho que o único personagem que melhorou um pouco em relação à versão de 2017, não é mais aquela coisa, eu sofri um acidente, fiquei assim, é o Cyborg, que você tem se você conhece um pouco mais do que aconteceu
com a vida dele. Só que o Snyder tem que entender, você mostrar como o personagem surgiu, não é você desenvolver o personagem, você simplesmente está dando um background a mais para o público, e é basicamente o que acontece aqui. Você não tem desenvolvimento nenhum dos personagens. O Flash, por exemplo, que ele antes era o alívio cômico idiota no filme do Whedon, ele basicamente virou só o alívio cômico aqui. Ele tem uma cena muito bacana com a Iris West, mas de novo, é um fanservice. É bacana ver o Flash salvando a Iris West, mas tá, o que isso acrescenta no filme? Não acrescenta absolutamente nada. Aquaman, Mulher Maravilha e Batman, eles continuam basicamente os mesmos. O Aquaman continua aquele cara marrentão, my man. A Mulher Maravilha e o Batman tem uma interação um pouco melhor agora, ela não passa mais o filme inteiro chorando pelo Steve Trevor, mas, novamente, não são personagens pelos quais você não se preocupa. E eu acho que muito disso se deve também à própria forma como o Snyder lida com eles dentro das cenas de ação. Eles são todos muito leves, eles pulam e saltam, e é nítido que é um CGI ali. Não vou dizer que é uma CGI nível Mulher Gato, mas você não tem peso, você não tem gravidade nos personagens ali, então na prática você não se importa com eles. O Superman, quando ele retorna sem bigode dessa vez, tá? Pelo menos esse retorno ele faz mais sentido do que na versão anterior. Na versão anterior era tipo, putz, o que a gente vai fazer? Vamos ressuscitar o Superman. Não, aqui tem um motivo, existe uma história. Mas ao mesmo tempo você tem o Superman de uniforme negro que vira basicamente um fetiche visual, porque para mim funcionou mais ou menos como o Duende Verde no espetacular Homem-Aranha 2. Ele tá com o uniforme preto, foi o primeiro que apareceu ali. É bem isso, assim. O Snyder, ele tem uma preocupação visual muito forte, mas ele não se preocupa em desenvolver, em contextualizar a história, em fazer com que a gente se importe com os personagens até chegar naquele momento. O vilão continua sendo o Lobo da Steppe, que deu um upgrade horrível no visual, ficou um negócio muito feio. Só que agora ele teve um upgrade no visual, mas ele agora virou um capacho do Darkseid, que é um personagem que nos quadrinhos é muito interessante, mas aqui virou um sub-Thanos mal desenhado, mal feito, com um CGI terrível, e todos eles com um sério problema, que todos eles falam como se tivesse com uma batata quente na boca. Sério, pra que fazer isso? Não. Então, e de novo, são vilões que não causam emoção em ninguém, sabe? São artificiais ou ficam só grunhindo pra lá e pra cá. Você não tem desenvolvimento nos vilões. Se antes você tinha um vilão que só passava chamando a mãe o filme inteiro, agora você tem dois vilões que não chamam ninguém e também continuam sem trazer nenhum peso pra trama. Acho que a grande diferença desse filme com o filme de 2017 é basicamente o seu terço final, que acho que começa lá pelas 2h45, 3 horas, que é aquele conflito final com todos os heróis contra o Lobo da Steppe, que pelo menos é bem melhor do que a versão do Joss Whedon. Não tem mais aquela família russa que você estava louca para ser destruída, o Superman não para no meio da briga para carregar um prédio. E, eu vou ser muito sincero, a chegada do Superman nesse filme ela é maravilhosa. É um grande momento do filme que a gente tem que dizer que, olha, você fez bem agora, você foi muito bom nesse momento, Snyder. Só que o problema é justamente isso. Você tem alguns momentos brilhantes no filme, só que para isso você teve que aguentar 2h30 de uma história que podia ter sido muito melhor editada e, sabe, ter um ritmo muito mais ágil, muito mais eficiente. Você tem um mambo-jumbo temporal envolvendo o Flash ali no final, que poderia render muito mais, mas que é resolvido em pouco mais de 2 minutos, que eu acho que é outro grande problema do Snyder, porque todos os grandes acontecimentos do filme, eles não têm o peso dramático que deveriam ter. Quando o Superman morre no Batman vs Superman, é um negócio que todo mundo espera, porque você sabe que ele vai ressuscitar no filme seguinte, então não tem peso nenhum. Aqui é a mesma coisa, acontece algo muito chocante nesse momento da luta dos heróis, e você pensa, meu Deus, ferrou. Não, mas aí o Flash vai, 2 minutos depois tá tudo resolvido. Novamente, é bacana de ver, visualmente é interessante, tem muito a ver com as histórias em quadrinhos, mas, de novo, né? Ele é um filme que ele não é empolgante, e é muito chato você dizer isso de um filme que tem Batman, Superman, Mulher Maravilha e Aquaman. Pelo menos, de novo, ele não é tão truncado como era antes, mas não é aquele filme empolgante que você gostaria de ver para quem conhece, para quem cresceu com esses heróis. Tem um epílogo ainda, que é um negócio, que é um fanservice vergonhoso, que só não é pior do que Ascensão Skywalker, tá? Que você tem o Jared Leto
tentando ser o Coringa de novo, você tem o Batman falando fuck, oh meu Deus, tá? E naquele filtro amarelo, aquele ambiente artificial de novo, tá? Eu sei o que isso significa, mas para mim é o seguinte, fica óbvio que o Snyder jogou pra galera a tentativa de criar, mais uma vez, né, um Snyder verso, só que nesse momento, nesse filme, só serve para adicionar mais 25 minutos na história. Ele é entregue no formatinho 4x3, que é perfeito para o IMAX se a gente estivesse vendo o filme no IMAX. Como todo mundo está vendo o filme em casa, você na prática tem um filme com aspecto reduzido, tá? A fotografia dele é bem mais desaturada, você não é aquela coisa colorida que você tinha no filme do Joss Whedon, leia-se desaturada, escura e praticamente preto e branco. E você tem a trilha sonora do Tom Holkenborg, que fez o Mad Max, que traz aqui uma das coisas mais irritantes desse filme, que é o tema da Mulher Maravilha. Cada vez que ela aparece, tem uma mulher que começa a cantar gritando. É bacana da primeira vez, ah tá, esse é o tema da Mulher Maravilha, ah tá criando um clima, mas meu, depois da 7ª, 8ª, 9ª vez que aquela mulher começa a gritar, você chega, pelo amor de Deus, Snyder, para com isso. Enfim, o novo Liga da Justiça, ele é bem melhor do que a versão do Joss Whedon, mas para mim ele é um filme que não funcionou como deveria, ele tem vários problemas, ele é extremamente autocondescendente, poderia ter sido editado de forma bem melhor, tá? Mas pelo menos é uma obra coerente com a visão do seu diretor, para o bem ou para o mal. É isso aí, pessoal, a gente se vê na próxima.